Shalom, Haverim ve Haverot, a paz, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham no canal Fala Sério Pastor, sejam muito bem-vindos. Já vá logo se inscrevendo antes de começar a aula, já deixa o seu like aí, pega o link e compartilha com seus amigos. Pega caderno, caneta, tem uma aula para você escrever aí, para você copiar. Nós vamos dar continuidade ao hebraico bíblico de um jeito fácil, de um jeito simples que você já sabe. Então fica com a gente aí até o final, que eu tenho certeza que a aula de hoje vai ser boa para você. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade falando de substantivos e nós vamos analisar algumas palavras que são conhecidas como palavras segoladas. Que palavras são essas? É importante você conhecer estas palavras porque elas têm algumas regrinhas um pouquinho diferentes em algumas circunstâncias, então nós vamos apresentar para vocês. Nós temos aqui alguns substantivos que são segolados e eu vou ler as definições aqui para vocês. Diz o seguinte: os segolados são substantivos bissilábicos, então vão ter duas sílabas, que tem as seguintes características. Então, teve 3 sílabas, vai ser uma palavra segolada? Não. Então, é um substantivo que tem 2 sílabas e ele vai ter algumas características. Primeiro, no singular, sempre são acentuados na primeira sílaba. As vogais desta sílaba podem ser da classe A, E ou O. Exemplos. E aqui você tem um exemplo, olha. Mavet, então morte. Você vai perceber que tem um acentozinho aqui em cima, tá certo? Um acento, poderia ser um outro tipo de acento, mas ela vai ter um acento aqui, tá? E ela pode ser da classe A, E ou O. Outro exemplo, Elef. Então você não vai ler Elef, tem um acento, dá a tonicidade. Elef, você vai ver que aqui já é da classe E, tá vendo? A, Mavet, E, Elef, ou esta última aqui, Ochel, que quer dizer tenda. Perceba que tem um acentozinho aqui também, eles colocaram o mesmo acento aqui na gramática, que é para facilitar, tá certo? A segunda sílaba normalmente terá a vogal segol. Então, via de regra, a sílaba do meio, não é? A segunda sílaba, normalmente, o hebraico é sempre assim, nunca é uma regra fixa, né? Normalmente terá a vogal segol, podendo ser substituída, porém, por um patá. Quando? Caso a consoante do meio ou do fim for uma gutural. Então, as guturais, elas preferem vogais de classe A em seu entorno, né? À sua volta, elas têm essa preferência. Que coisa, né? Diz, rapaz, que negócio esquisito, elas preferem as vogais, elas preferem vogais de classe A. Então, se termina numa gutural, via de regra, elas preferem que seja um A ali no meio, né? Se a consoante do meio ou do fim for uma gutural. Então, teve aqui no fim ou no meio uma gutural, via de regra, a do meio vai ser um A também. Então, você já tem a de classe A, que aqui começa com A, classe E, que aqui começa com E, e classe O, que começa com O. Mas, via de regra, para ser uma palavra segolada, por isso o nome segolada vem de segol, a do meio é um segol em todas, ó, percebe? Mas nem isto é uma regra, vai ter a exceção quando a última ou a do meio for uma gutural. Geralmente ela prefere que tenha um patá, tá bom? Exemplos, nós temos aqui Meler, né? Você vai perceber, olha, classe E, a do meio é um lamed, aqui você tem um E normal, não mudou, não alterou. Neste segundo exemplo, você tem Nar, o acento está aqui, e você percebe que aqui deveria ser um segol, mas seria Naer, mas você tem uma gutural aqui, que é o Ain, então o Ain prefere o patá, né? Então você vai colocar Nar, tá? Você vai colocar não, você vai saber identificar que é uma palavra segolada e que tem essa regra. A palavra livro, por exemplo, né? Então você tem aqui Sefer, não mudou, percebeu? Não mudou. Sefer não teve alteração, apesar de terminar em uma gutural. Aqui também, Boker, que é manhã, é de classe O, esse aqui é de classe E, esse é de classe A,
mas você vai perceber que teve uma alteração aqui. Algumas podem ter esta alteração, mas normalmente vai vir com segol mesmo na do meio, né, na segunda, ok? No plural, os segolados formam categorias bem definidas. Algumas das mais comuns são as seguintes. Olha só, vamos avaliar aqui como que acontece o plural nestas palavras segoladas. Os plurais dos substantivos masculinos que começam com não guturais, não tem gutural no início, então ele vai ser da seguinte forma. Então você tem aqui, olha, beged, beged, que quer dizer vestimenta. E aí você tem aqui, olha, você vai pegar este daqui, vai transformar em um shevá, a do meio aqui vai transformar em um kametz, e aí você vai ter o final normal de um plural masculino, im, tá? Beged, begadim. E aqui você não fala begadim mais, você vai pronunciar normalmente com a tônica no final. Begadim, tá? Boker, é manhã, mesma coisa, ó. Bekarim, tá? Bekarim, Shevá, Kametz, eu ia falar patá, Shevá, Kametz e a terminação plural. Baal, Baal, que é o deus falso lá, né? Baal, mas é uma palavra que quer dizer senhor, tá? Senhor. Baal, e aí você tem como? Bealim, Bealim, ou Baais, ou como em algumas traduções na Bíblia fala os Baalins, né? É uma portuguesa... Eita! É uma forma aportuguesada de dizer, né? Os Baalins, na verdade não existe Baalins, é como se tivesse colocando no plural o plural, seria Baalim, e já é plural, mas aí ninguém ia entender Baalim, aí coloca Baalins, para o pessoal entender que são os Baais, né? Bom, enfim, vamos lá. Então, a mesma coisa, Bealim, Bealim, percebeu? Senhores. Livro, Sefer, Sefer, e como é que vai ser? Sefarim, Sefarim. Então você tem o Shevá, o Kametz e a terminação im, Sefarim, tá certo? Então, Begadim, Bekarim, Bealim, Sefarim. Essa é a forma como você vai fazer o plural em substantivos segolados que não começam com guturais. Mas outros substantivos que se incluem neste grupo são estes aqui, olha. Geffen. Geffen quer dizer vinha. E como é que eu faria o plural disso aqui? Geffen, Gefanim. Ge, aí colocaria aqui o Shevá, aqui colocaria um Kametz, e aqui o Nun, o Hirek, Yod e o Men final. Gefanim. Derer, que é caminho. E aí você teria Derachim, Derachim, não é? Aqui você tem sacrifício, que é Zevar, Zevar. Então, você teria Zevachim, tá? E por aí vai. Você tem videira, que seria Keren, e aqui seria Keramin, Keramin. Melech, Melachim, seria rei, né? Nar, que quer dizer rapaz, que seria Nearim, tá? Yeled, que quer dizer criança, Yeled, e seria Yeladim, Yeladim, coloca aqui um Shevá, Yeladim, e aí coloca a terminação plural, né? Transgressão, que aqui você tem Pesa, que quer dizer transgressão, Pesa, e aí como é que seria? Pesaim, Pesaim, tá? E óleo, que é a palavra Shemen, que seria Shemanim, Shemanim. Então, você vai perceber que este grupo aqui também tem a mesma forma plural de cá, tá? Se comportam da mesma forma. Agora nós vamos ver os plurais desses substantivos segolados femininos, tá? Os plurais de substantivos femininos que começam com não guturais, tá? Então vamos lá. Então você tem Delet, que daí vem a palavra Dalet, né? Que é a própria letra aqui. Delet, que quer dizer porta. Como é que eu vou fazer o plural de porta? Então aqui você tem Delatot, Delatot. Nefesh, que quer dizer alma, o sopro, né? O fôlego, né? E aqui você tem Nefashot, seres, almas, enfim.
Agora, os plurais de substantivos masculinos que começam com guturais. São substantivos masculinos, mas que agora eles começam com guturais. Como é que eu vou fazer? Então eu tenho aqui, olha, hevel, que quer dizer sopro, vaidade, né? Essa palavra aparece muito lá em Eclesiastes, revel, vaidade, tudo é vaidade. Então, hevel, não revel, hevel. Então, como é que eu vou fazer o plural desta palavra que é segolada, mas começa com a gutural? Então, olha, você vai transformar o segol aqui no início em um hatef patá, que é o som de A, e você vai colocar um kametz lá do meio, que ficaria havalim, hevel, havalim, sopros, né? Vaidades, né? Aqui, graça, que seria hesed, graça, misericórdia. Como é que seria? Hassadim, graça, misericórdia. Eved, servo. Como é que ficaria? Avadim, tá? Plurais de substantivos femininos que começam com guturais. A gente já viu substantivos masculinos e agora os femininos. Perceba que estas palavras aqui são femininas, mas elas não têm aquela terminação que eu mencionei nas aulas anteriores, quando falei sobre substantivos. E uma das terminações para o substantivo é o kametz e o re. Estas palavras, entretanto, não terminam, nenhuma delas aqui, olha, termina com o kametz re. Por quê? Porque elas já são palavras femininas, como eu mencionei, né? Casa. Você não tem o masculino de casa. Essas são palavras femininas, não tem o masculino delas. Existem outras palavras que têm o masculino e aí é só você colocar o kametz com re que ela já fica feminina, que é sus, sussar, cavalo, éguas. É como na nossa língua seria aluno, aluna, professor, professora, mas existem simplesmente palavras que não tem. Por exemplo, caneta. Qual é o masculino de caneta? Não existe. Ou o feminino de lápis? Não existe. O lápis. Ninguém fala a lápis. Você não fala o caneta. Não, são palavras que já são masculinas e você não tem o feminino. Então, essas aqui são palavras femininas. Vamos ver aqui. Even, pedra. Even, pedra. E como é que seria o feminino destas palavras que são segoladas e que começam com guturais? Olha que estranho. Pedras, como seria? Avanim. Ué, mas essa terminação não é de masculino? É de masculino. E aí como é que eu vou saber? É difícil, porque não tem uma regra, né? Você percebe que a terminação é de masculino e você poderia já pensar que é uma palavra masculina. Mas aí o dicionário vai te ajudar, porque você vai procurar, não vai procurar isso aqui no dicionário, você vai procurar isso aqui. Even, e você vai ver lá, palavra feminina. Uai, e por que tem essa terminação? É porque ela é uma exceção, é uma palavra feminina que termina com im, né? Existem outras, tá? Eretz, quer dizer terra, né? Eretz aparece também muitas vezes na Bíblia. E aí você vai ter como? Aqui no plural, Aratzot. Olha que coisa estranha, Aratzot. Praticamente nada a ver com Eretz, né? Você vai perceber que tem o Aleph, o Resh, o Tzadeh, Aleph, Resh, Tzadeh. Só que muda completamente as vogais aqui. Aqui vai para Hatef, Patá. Aqui vai para kametz e aqui agora tem sim a terminação ot, que é a terminação feminina. Então você tem eretz, aratzot, herev. Herev quer dizer espada, tá? Herev. E como é que seria? Haravot. Tá certo? É uma terminação aí feminina. Vamos ver agora as terminações no dual. Professor, o que é dual? Tem algumas palavras na Bíblia que elas têm a terminação dual. No português nós temos o dual, mas não é assim, nós não, acho que nem falamos dessa maneira, né? Por exemplo, óculos. Você não fala, me dá meu óculo, porque são dois. Subtende-se que isso aqui é um, isso aqui é outro, e você sempre fala no plural, óculos. Costa, você não fala, ai minha costa, você fala, ai minhas costas. Né? Você não tem, não estamos falando de duas pessoas, é que tem um lado e tem o outro, as faces, né? Então no hebraico tem a mesma coisa. Então, por exemplo, ouvido, que é ozen, é porque você tem dois, então essa palavra no hebraico é dual, tá? Então, como é que vai fazer o plural de substantivos que tem essa terminação dual, que não é nem masculino nem feminino? Então a terminação dual de ozen será asnaim,
você vai colocar aqui um kametz, tá? Aqui vai ter um sheva, vai virar um sheva, e aqui você vai ter um patá. E aí vai ter a terminação normal do im no final. Aznaim, que quer dizer dois ouvidos, né? Os ouvidos. Keren, que quer dizer chifre. Keren. Então, no plural, como é que nós falaríamos? Karnaim. Karnaim. Perceba que aqui agora já virou um patá. Então, são regrinhas bem estranhas. Não há um padrão, uma métrica, né? Karnaim, que é o plural de chifre, né? Chifres. E aqui você tem regel. Regel, que quer dizer pé. E como é que ficaria aqui? Raglaim. Raglaim. Dois pés. Alguns segolados têm formas no singular, mas não no plural. Nesse grupo estão incluídos os seguintes. E aí você tem aqui, ó, da'at, que quer dizer conhecimento, é um substantivo feminino, tá? Deshe, que quer dizer grama, vai aparecer no Salmo 23, Deshe yarbitsene, gramas verdinhas, né? Pastos verdejantes, como a gente traduz. Você tem lechem, lechem, que quer dizer pão, e a palavra bet, que quer dizer casa de, Bethlehem, casa do pão, né? Lechem quer dizer pão. Tzedek, tzedek, que quer dizer justiça, tá? Shemesh, shemesh, quer dizer sol. Tselen, imagem, Deus nos fez a sua tselen, imagem e semelhança, tá? E aí você tem kesef, kesef é prata, tá? Prata, às vezes é usado para dinheiro. Kesef, ochel, que é comida, ochel, e zera, que quer dizer semente. Então, estas aqui são algumas palavras segoladas que têm uma forma no singular, mas não existe na forma plural, tá? Você não fala aí justiças, né? Tzadikim, não existe. Não existe essa forma justiça no plural, ok? Muito bem, ficamos por aqui com a aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado você no seu crescimento, que você continue aprendendo cada vez mais dessa língua tão preciosa. Shalom velechitraot.